segundo livro de Samuel, capítulo 6. Relação da Leste, o cortinho que os irmãos estão fazendo, mas eu só vou ler os 11 primeiros versículos. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Depois levantou-se Davi e partiu para Baal, Judá, com todo o povo que tinha consigo, para trazerem ali, dali para cima, a arca de Deus, a qual é chamada pelo nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram à casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Foram, pois, levando da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, com a arca de Deus. E Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de cipreste, como também com harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, pois os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali. E Uzá morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e passou-se a chamar aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Davi, pois, teve medo do Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fê-la entrar na casa de Obed-edom. 3 meses na casa de Obed-edom, o gitita, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Meus irmãos, esse é um texto extremamente descritivo, às vezes até pictórico. Quando ele fala dos bois tropeçarem, ele diz antes que Uzá levou a mão e segurou a arca do Senhor e tocou nela. Dá a impressão que ele está... Dá impressão não, ele está descrevendo. E para nós é quase como se fosse uma cena sendo descrita, uma história contada por nossos pais quando éramos crianças, bem detalhado. Mas o problema que está nesse texto é o seguinte: por que Deus fica com tanta raiva se Uzá e preveniu uma coisa maior? Uzá não agiu bem, a arca ia cair, talvez significasse. Por que Deus fica com tanta raiva e o mata? Lembra muito o acidente que houve com os 2 filhos de Arão, em que eles tomaram fogo estranho e resolveram usar o fogo estranho, ou seja, o fogo que não era aquele fogo que estava aceso no altar. Quando o tabernáculo foi inaugurado, foram oferecidos sacrifícios e Deus desceu o fogo dos céus e consumiu o que estava no altar. Aquele fogo deveria ser mantido aceso. Eles pegaram qualquer outro. Mas fogo é fogo, poderia dizer alguém. Essa mesma pessoa poderia dizer: Uzá foi um homem prestativo, obsequioso, ele não deixou acontecer um acidente maior. Tem muitos jeitos de se explicar isso, mas nenhum deles é totalmente aceito sem algum tipo de contrariedade, de argumento contrário. Por isso, irmãos, eu gostaria de fazer um resumo histórico antes de nós chegarmos aqui nessa ação, para verificar o que de fato aconteceu. Observem, a Arca da Aliança havia sido tomada nos dias de Eli.
Samuel ainda era jovem. Nós sabemos que foi quando Eli ficou sabendo que os filhos dele foram mortos e a arca do Senhor foi tomada. O impacto de saber da notícia da tomada da arca do Senhor levou a que ele caísse e levou a sua nora a abortar de Icabode. É nessa ocasião. Samuel, adolescente talvez. E por que a arca do Senhor estava em guerra? Porque ela sempre saía, quando o exército de Israel saía a guerrear, ia um sacerdote designado e a arca do Senhor era levada junto. Ela é quem ia em primeiro lugar. Esse era o métier da guerra daqueles dias. Pois bem, os filisteus tomaram a arca e primeiro levaram para Asdod. Pequeno parêntese. A luta é contra os filisteus. Os filisteus que a gente já vê desde o livro dos Juízes, Sansão que lutou com eles. O último do juiz foi Samuel. Portanto, na época do final dos Juízes para o começo dos reis. Os filisteus são o que hoje nós chamamos de palestinos. A Bíblia em francês mantém o nome deles e chama-os de filistinos. Nós é que mudamos um pouco e fica esquisito da gente falar de filisteus no passado e palestinos hoje, e alguns até encampam a causa dos palestinos, porque afinal de contas, hoje os palestinos são como Davi e Israel é como Golias. Bem, não é exatamente assim. Não é exatamente assim, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que esses filisteus estão até hoje, estão por aí. Eles levaram para Asdod, procure no mapa, você encontra facilmente essa cidade. E puseram no templo de Dagon, que era o deus dos filisteus, que por 2 vezes caiu diante da arca do Senhor. É dito que quando eles abriram a porta no dia seguinte, Dagon estava caído defronte à arca. Eles arrumaram a estátua e quando abriram no dia seguinte, eles estavam caídos e as mãos, os braços tinham sido quebrados e a cabeça também. Continuar com a arca. A arca talvez para os filisteus fosse uma espécie de segredo de guerra dos judeus. Eles queriam conquistar aquela arca para ter alguma ascendência sobre os judeus. Afinal de contas, quando ele saiu à batalha, sempre venciam e sempre estavam com a arca. Vamos tomar a arca que talvez eles percam. E de fato perderam. E naquele dia a mortandade foi grande. A arca foi levada. Ficou no templo de Dagon, como eu já disse, e eles não queriam abrir mão da arca. E Deus os castigou com tumores. Geralmente, algumas pessoas que entendem esses tumores como peste bubônica, porque fala de ratos também. E a peste bubônica faz com que nasçam alguns bulbos na pele, algumas úlceras esquisitas, purulentas. Mas a palavra original é hemorroidas. E os castigou com hemorroidas, muitas, e sofriam horrivelmente. E a primeira coisa que eles pediram é que tirem a arca daqui. Resolveram levar para outra cidade dos filisteus que existe até hoje, a cidade de Gate. Você encontra na faixa de Gaza. Os filisteus naqueles dias eram uma espécie de confederação de 5 cidades. E as 5 cidades dos filisteus permanecem até hoje na Palestina, na faixa. Aliás, a faixa de Gaza mudou muito pouco suas divisas. Se você comparar os mapas bíblicos com coisas mais modernas, como o Google Earth, você vai perceber que está lá. Não mudou muita coisa. Quando a arca chegou em Gate, aconteceu a mesma coisa. Naquela cidade, é interessante que aqui diz que os homens foram feridos. E a palavra é homens mesmo, não fala nada a respeito de mulheres. Dá a impressão que os guerreiros, talvez o destaque seja isso. Do mesmo modo,
a cidade se viu infestada de ratos também. E eles decidiram levar para outra cidade, foram para Ecrom, que também você encontra. Só que o pessoal de Ecrom disse, não, aqui não, chega, leve para outro lugar. Rapidamente convocaram o conselho dos príncipes dos filisteus, juntaram-se os cinco príncipes, e eles começaram a discutir o que é que nós vamos fazer. Afinal de contas, tomamos os judeus, mas vamos ter que devolver. Aí o mais sábio, o texto fala de adivinho, dos sábios deles resolveu o seguinte, olha, vocês não podem devolver assim sem mais nem menos. Tem que devolver com algum ritual. Façam uma miniatura de cada tumor e uma miniatura de cada rato em ouro. Uma para cada príncipe dos filisteus. Portanto, 5 tumores, 5 ratos. E devolvam isso. Mas juntamente com esses tumores deve ir a arca sobre um carro. E fizeram um carro. E o mais curioso, separaram 2 vacas de cria, que ainda estavam cuidando dos bezerros. E com as vacas eles queriam fazer um teste. Se as vacas voltassem para os bezerros, alguma coisa estava errada. Mas se as vacas tomassem um determinado sentido, eles saberiam. E as vacas tomaram o sentido de Israel. Foram para a cidade fronteiriça de Bet-Semes e os 5 príncipes estavam olhando e chegaram à conclusão que estava tudo em paz, estava resolvido. É interessante que no texto cita que eles, argumentando, diz, não vamos ser como o faraó de coração duro foi no Egito. Ou seja, a história dos judeus estava diante deles. Eles estavam argumentando em cima de uma coisa que não lhes pertencia, mas que eles conheciam. A arca foi devolvida. E os objetos de ouro, os 10 objetos de ouro, foram chamados por eles de sacrifício de culpa, sacrifício pela culpa. Tomaram emprestado talvez o nome dos judeus, que faziam sacrifício pela culpa quando alguém errava. E inventaram um sacrifício pela culpa em ouro, não em sangue, como era o caso dos judeus. Aqui nós já vemos a primeira coisa, os gentios tentando agradar o Deus verdadeiro, inventando uma coisa nova. Vamos fazer de ouro, porque ele merece o melhor. Vamos colocar num carro novo, porque ele merece o melhor. Vamos fazer um teste para ver se ele realmente atrai essas vacas que têm cuidado sobre seus bezerros. É interessante como o homem gosta de inventar coisa para agradar a Deus. Aconselhei uma senhora muito tempo atrás, não esqueço, porque o sacrifício dela devia para ela ser tão difícil que ela achou que deveria substituir o jejum por jejum de chocolate. Ela ia ficar 30 dias em jejum de chocolate. Não ia comer chocolate durante 30 dias. Não sei se... Bem, eu fiquei quieto, fiquei admirado. Chocolate é uma coisa descoberta com as Américas. O que essa mulher tem a ver com Deus da Bíblia, com esse sacrifício? Mas... Tentei explicar para ela o que era o verdadeiro jejum. Não, pastor, mas eu estou decidida. Eu vou jejuar diante de Deus. Ela inventou, como os filisteus fizeram de ouro, ela inventou o sacrifício do chocolate. Pois bem, chega a Bet-Semes, os Bet-Semitas, judeus, israelitas, recebem com alegria. A alegria era tanta que, poxa, a arca vem, está conosco. Pegaram o carro, tocaram fogo no carro, mataram as vacas, ofereceram em holocausto. Está certo que no tempo dos juízes, nem sempre sacrificavam a Deus apenas junto do tabernáculo.
mas foi uma coisa tão irreverente. Enquanto os filisteus estavam com medo, os betsemitas estavam com alegria tão grande que eles não se contiveram e foram a olhar a arca. E Deus os matou. Os matou em grande número. Foram castigados terrivelmente. Reparem, os dois inventam, um inventa uma coisa completamente nova, o ouro. O outro repete uma cerimônia tradicional, mas é irreverente o suficiente para tentar descobrir o segredo de Deus. O que, afinal de contas, o que é que está lá? Nós sabemos que antes, no deserto, a arca continha a vara de Arão que floresceu, um exemplar do maná e as tábuas da lei. Na época de Salomão já é dito que a arca tinha apenas as tábuas da lei. De todo modo, é muito interessante ver que esses israelitas não cometem o pecado, eles não temem a Deus, o pecado deles é irreverência mesmo. Pois bem, como eles estavam mortos, vieram os homens de uma cidade chamada Kiriat Jearim e levaram a arca para a casa de Abinadab. Abinadab era um judeu. E tomaram um filho de Abinadab, que eu não sei qual dos dois, aqui fala que Abinadab tinha 2 filhos, Aiô e Uzá, mas talvez fosse um terceiro filho. Consagraram como guardião da arca. Ao que me consta, Abinadab não era um levita, portanto ele não podia transportar a arca, nem ser um guardião dela, mas a arca ficou na casa dele. E ficou por 20 anos. Ficou ali por 20 anos. Samuel, nessa época, Samuel ungiu Saul como rei. Saul fez tanta bobagem que Deus mandou Samuel ungir Davi. Saul passou a perseguir Davi. E Davi fugiu diversas vezes. A quantidade de fugas de Davi é uma coisa impressionante. Finalmente, numa luta terrível, Saul se mata. E Davi é aclamado rei em Judá. Veja, ele estava ungido rei de Israel, mas não era. Ele não queria, ele poupou a vida de Saul diversas vezes, e nem se falava muito nisso. Foi preciso Saul morrer, o pessoal se vê em aflição, e ele foi aclamado primeiro em Judá, depois em Israel. Se lembrem que a tribo de Judá habitava os montes, as outras tribos, que eram popularmente chamadas de Israel, habitavam mais a planície, mais a parte norte do território. Davi, nessa época, depois de ser aclamado por todo Israel, ele consolida seu reino e a sua principal preocupação é tomar Jerusalém. Jerusalém, que era uma cidade dos jebuseus. A história de Jerusalém remonta a Melquisedeque. Foi em Jerusalém, nas imediações de Jerusalém, que está o Monte Moriá, onde Abraão, na época de Melquisedeque, ofereceu Isaque como oferta. Também estava ao lado do Monte Moriá o Monte Sião. Depois de Davi, é que Salomão vai juntar os 2 montes num aterro muito grande chamado Milo e vai fazer a esplanada do templo, que mais tarde chega à forma que nós conhecemos hoje. Pois bem, Israel era um ponto importante para Davi, Jerusalém era um ponto importante para Davi, porque o território de Jerusalém pegava parte do território de Judá, parte norte de Judá, e a parte de Benjamim, a parte sul de Benjamim. A divisa era ali no meio. Fazendo sua capital ali, Davi estava juntando novamente a tribo de Judá às outras tribos, que de certa forma se ressentiam. Lembrem-se, Saul tinha sido um rei benjamita. Davi agora era um rei de Judá. Juntando as duas coisas, persistiu durante algum tempo, tanto é que mais tarde, com
quando vão dividir, quando se divide os dois reinos, Benjamim fica metade com Judá e metade vai com Jeroboão. Benjamim ficou no meio dessa luta aí. E Davi chegou à conclusão que era hora de trazer a arca. Trouxe o tabernáculo para junto de Jerusalém, se não me engano ele estava em Siló, e foi buscar a arca. E o problema todo que nós temos diante de nós é exatamente nessa vinda da arca. Antes de comentar isso mais a miúdo, mais uma coisa. Por favor, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 25, versículo 10. Vamos ver um pouquinho mais sobre a arca. Êxodo 25, versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia. Acácia não é muito conhecida de nós aqui, mas é uma madeira muito suave. De 2,5 côvados será seu comprimento, de 1,5 côvado a largura e 1,5 côvado a altura. De ouro puro a cobrirás por dentro e por fora. E farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados o seu comprimento, e a largura de 1,5 côvado. Farás 2 querubins de ouro batido os farás. Nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e outro na extremidade de outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali verei a ti, e em cima do propiciatório, do meio dos querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A arca nada mais era que uma caixa, 2 côvados de comprimento, o côvado era isso aqui, a distância do cotovelo ao punho. Geralmente se convencionou depois chamar de dar uns 54 centímetros de comprimento. Mas na época, cada rei que subia tinha um côvado novo. Pois bem, 90 centímetros de comprimento era a arca. 1,5 côvado, talvez 60, 70 centímetros de altura e 70 centímetros de largura, mesma medida de largura. Era uma caixa destampada, toda folheada em ouro, com uma bordadura de ouro no beiço superior. Mas a tampa da arca era de ouro maciço, a tampa era chamada de propiciatório. E da mesma madeira, mesma matéria, do mesmo ouro que era feita, o propiciatório, o ouro maciço, era formado também os querubins, que cobriam com suas asas, faziam sombra sobre o propiciatório. Irmãos, tem uma significação muito grande aqui. E eu não estou de jeito nenhum inventando. O que eu vou falar, com calma, você encontra textos bíblicos para que abonem o que eu vou falar. Não vou ler todos os textos, mas você pode verificar. O tabernáculo tipificava o corpo físico do Senhor Jesus. O templo depois também passou a tipificar o Senhor Jesus. O que o judeu fazia no tabernáculo ou no templo, nós cristãos hoje fazemos
em Cristo. Por isso nós não temos mais templo e nós consagramos um local a nos reunir, mas um local especial, como os judeus tinham, não temos. Nós temos a Cristo Jesus, que é à direita do Pai, intercede por nós. É interessante notar que a arca não, ela assume um papel semelhante, mas não é igual, porque ela também é chamada de Arca do Testemunho. Ela continha, por assim dizer, os documentos do pacto, aquilo que nos ligava, que ligava os judeus, toda a igreja, todo o povo escolhido, a Deus. Daí o nome Arca do Testemunho. Ou seja, poderia, sem erro de dizer, que se o tabernáculo e mais tarde o templo que o substituiu representavam o corpo humano, a natureza humana do Senhor Jesus, a arca era o cerne disso. Era aquela parte central, era aquela parte mais importante. Ora, o que os filisteus fizeram ao tomar a arca dos judeus, eles tomaram o que para eles seria o Senhor Jesus Cristo. E o meteram, o texto usa essa frase, o meteram no templo de Dagon. Os judeus só podiam carregar a arca, e de fato carregaram durante 40 anos pelo deserto. E todas as guerras que a arca saiu, na época de Josué, na época dos juízes, e até na guerra final em que a arca foi tomada, os judeus carregavam por 4 levitas. As varas estavam passadas pelas argolas, varas compridas. Tão compridas que o templo, o local santo dos santos, que daria mais ou menos uns 9 metros por 9 metros de tamanho, é dito que as varas encostavam na parede dos fundos e saíam pela cortina que separava o santo dos santos do santíssimo, do local santo. Um levita pegava um lado, atrás, outro do mesmo lado à frente, outro pegava de um lado atrás e outro do mesmo lado à frente, e 4 levitas levavam a arca. O que será que os filisteus fizeram com as varas? Eram folheadas em ouro? E talvez na ignorância não se preocuparam tanto com elas. O certo é que parece que não havia mais, porque eles colocaram num carro de boi. Meus irmãos, eu acho que ele está sendo sincero, ele não queria apenas ter um símbolo do poder em suas mãos. Ele, como rei de todo Israel, ele queria ter o símbolo que unificava Israel, que era a arca do Senhor. É interessante você observar que os judeus não tinham a mínima ideia de que aquilo representava o Messias. E hoje nós vemos com tanta nitidez. Por exemplo, tem um texto do apóstolo Paulo que ele diz que Cristo é o nosso propiciatório, ou seja, Cristo equivale à tampa da arca, onde estavam os 2 querubins, onde Deus falava com o seu povo e onde seu povo colocava o incenso diante de Deus. Isso é tão corriqueiro para nós, tão fundamental, e talvez não, certamente estava encoberto aos olhos de Davi, que pensava em levar aquela arca muito mais como um símbolo da unidade do país. Entretanto, a arca estava sendo trazida em franca desobediência às determinações do Senhor. Colocaram num carro de bois e levaram. Dá-se a impressão que Aiô estava na frente, puxando o cabresto dos bois, e Uzá estava atrás. Pelo menos é dito que um estava na frente e o outro atrás. O que estava atrás era Uzá. Os bois tropeçaram, a arca começou a cair e Uzá segurou. Meus irmãos, pensem bem nisso. Eu disse logo no começo que a impressão que nós temos pelos nossos olhos modernos é que Uzá era um homem extremamente eficaz, eficiente,
Quando ele percebeu que a coisa podia ficar feia, ele foi lá e segurou a arca. Não deixou que ela caísse. E Deus se voltou para ele com ira total e o fulminou. Ao ser chamado Pérez, usar aquele local, Pérez significa irromper, sair fora. Dá-se a impressão, aliás, no texto fala de ruptura, dá-se a impressão que ele foi fulminado por Deus, deixando só a carcaça. Houve um buraco, foi feito um buraco nele. Sabe, meus irmãos, em última análise, era uma coisa muito importante para Davi. Talvez para os seus 30 mil homens que estavam juntos. Talvez para aqueles que estavam mais próximos. Eles levavam aquilo com sinceridade. Aquilo pertencia a Israel, era a marca de Israel. Vamos levar, afinal de contas, Deus nos deu aquilo. O problema é que eles estavam carregando aquilo como se fosse uma carga comum. Do mesmo jeito que se carrega qualquer coisa. E não era assim. O Senhor estabeleceu que aquilo tinha que ser levado por pessoas consagradas para isso. Os levitas não só eram pessoas de uma família, mas de uma determinada idade, e mais do que isso, eles eram consagrados para fazer aquele serviço. Meus irmãos, se você vê o gesto de usar como de alguém esperto, de alguém diligente, de alguém preocupado em que a arca não quebre, eu gostaria de chamar a sua atenção para outro tipo de visão que você pode ter aqui. O que estava acontecendo ali era uma franca desobediência a determinações de Deus. E ia dar o que de fato aconteceu, deu. Os bois tropeçaram e a arca não caiu apenas porque Uzá segurou. Ou seja, Uzá pode ser colocado mais ou menos no grupo das pessoas que hoje em dia veem as desobediências que está acontecendo no povo de Deus e tenta botar panos quentes. Não vamos mostrar isso. Não vamos fazer isso. É importante que a arca do Senhor não caia. Mas era a determinação do Senhor que ela caísse. Aí você diz, mas alguém pode atrapalhar os planos de Deus? Não pode. Os decretos de Deus não podem ser contrafeitos. Entretanto, na sua boa vontade, na sua ingenuidade, Uzá estava fazendo um mal muito grande. Estava escondendo os erros do povo de Deus. E os erros do povo de Deus não se escondem. Um evento muito parecido com esse acontece na igreja, Ananias e Safira. Logo no começo também. E o que acontece com os dois? Tem o mesmo destino de Uzá. Que pecado eles cometeram demais, gente. Eles só queriam ser queridos na igreja, como pessoas boas, pessoas que estavam dispostas a doar seus bens. No fundo, eles eram grandes avarentos. Em Ananias e Safira, talvez nós encontremos mais maldade. Uzá, eu não encontro maldade em Uzá, eu encontro uma inocência grande, tão grande que é capaz de fazer bobagem, de fazer besteira. E em Ananias e Safira havia uma maldade. Eles queriam se passar por bons, fazendo o que era mal, mentindo. E Pedro, é claro, mentiram ao Espírito Santo. Queridos irmãos, nós estamos vivendo em uma época de franca desobediência, não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Quando se vê argumentações que vão terrivelmente contra a Bíblia, há 30 anos atrás, eu estive representando o seminário JMC e fui cultuar o Senhor na igreja que foi pastoreada por John Knox. Subiu ao púlpito
um pastor que tomou aquele texto, ele era a luz que, vinda ao mundo, iluminava todo homem. E ele disse, Jesus era uma das luzes, porque Buda foi uma luz, Maomé foi outra luz. E enumerou uma série de homens que foram luzes que iluminavam os homens. Jesus levou outra luz. Eu causei um escândalo naquele dia porque eu não participei da comunhão que ia ser servida logo em seguida. Insistiram comigo. Não concordo. O Senhor é a luz que ilumina todo homem. Não estou me dando como exemplo, mas estou dizendo para vocês que 30 anos atrás essa desobediência já estava franca. E vocês podem ver pelos nossos clássicos, os livros que nossos reformadores escreveram, que essa desobediência vem de longe. Desobedecer a Deus e dizer que uma coisa é isso e outra é outra, ou chamar as trevas de luz e a luz de trevas, chamar o amargo de doce e o doce de amargo, como diz Isaías. Usar, coitado, de inocente, ele tentou tapar, ele tentou esconder isso. Ele tentou esconder o lobo e ele foi fulminado por Deus. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia da nossa igreja e de nós, para que eventualmente nós não nos encontremos naqueles que fazem o papel de usar, que com muito boa vontade, com consciência sã, tentam evitar um erro maior, mas com isso só estão escondendo a desobediência daqueles que rejeitam as instruções do Senhor. Que Deus nos abençoe.